Olá, muita saúde e paz para você e para todos os seus. O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 11, versículos 47 a 54. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas? No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Estamos diante de um evangelho aonde Jesus chama a atenção para todos aqueles que acabam por usar da religião para tampar a sua atitude injusta contra os eleitos de Deus. Quando Jesus diz: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas, e no entanto foram vossos pais que mataram os profetas. Com isso, estão completando a obra de maldade, de perversidade contra os profetas. Por quê? Porque além de não ouvir o seu ensinamento, acaba passando como pessoas justas, pessoas que estão fazendo o bem. Mas esse fazer o bem reduz-se a si mesmo, a colocar-se no centro da vida e não fazer a vontade de Deus. Quando Jesus lembra o Antigo Testamento, quando ele coloca que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles. Isso nós vimos claramente, tanto na época dos apóstolos, como também hoje. A perseguição contra aqueles que optam por uma fé verdadeira, por uma vida consagrada a Deus. E eis que Deus um dia vai chamar a todos a prestar conta sobre o que temos feito da vida, o que temos acordado em aceitar ou não os profetas que Deus nos envia. Seja na igreja, seja os acontecimentos, seja a própria Sagrada Escritura, como aquela que nos ilumina e que nos dá a graça de conhecer-nos e, ao mesmo tempo, optar por Deus. Quando Jesus saiu daquele lugar, os mestres da lei e os fariseus ficavam exatamente articulando para pegar Jesus em alguma prova ou alguma situação em que eles o colocaria em contradição. Mas graças a Deus, a sabedoria de Jesus é superior à astúcia do inimigo. E é isso que Deus quer nos ensinar. Nos dá a sabedoria que vem do Espírito para não nos deixar guiar pela malícia da mentira do inimigo, pela perversidade do diabo, em nos querer seduzir, dando-nos sempre uma proposta mais fácil de se viver, menos fiel a Deus. Que o Deus de misericórdia, que nos deu a sua vida, também possa nos dar perseverança na fé, na esperança e no amor, e nos dá também a graça de buscar a conversão, mudar as nossas atitudes contra Deus, contra os irmãos e contra a igreja, e nos fazer obedientes a essa palavra que nos santifica, que nos ilumina e nos dá um novo sentido para a nossa vida, o sentido da vida eterna. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos santifique e nos livre de todo o mal,
Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muita saúde e paz para você e para todos os seus.